Meu nome é Adriana Ertal Abdenur, eu sou diretora executiva da plataforma Cipó, que é um instituto independente, sem fins lucrativos, com sede aqui no Rio, mas com equipe por todo o Brasil. E eu trabalho há quase 20 anos na interseção entre as relações internacionais e o desenvolvimento sustentável. Obrigada, Adriana, por estar conosco no Planeta em Transe. Eu gostaria de começar perguntando a você como assegurar que o conceito de justiça climática esteja no centro da estratégia internacional do Brasil, como proposto pelo documento da plataforma Cipó. Esse conceito de justiça climática, ele é muito relevante tanto no plano doméstico quanto no plano internacional. No plano internacional, o Brasil já defende há muitos anos o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que estabelece que são os países com emissões acumuladas, né, que são os países industrializados, que têm maior responsabilidade, sobretudo na área de mitigação, mas isso, claro, que se estende também à adaptação climática, ao financiamento climático e às perdas e danos. Então, existe uma certa coerência entre a ideia de justiça climática, né, quando a gente pensa nos países como base para análise. Mas é também relevante que a gente avance esse conceito no plano doméstico, porque dentro do Brasil a gente sabe que quem se beneficia mais dos recursos associados ao desenvolvimento, à ação climática e a outras áreas das políticas públicas são as elites, ao passo que os grupos que são mais expostos às mudanças climáticas, mas também à destruição e degradação do meio ambiente, são os grupos mais vulneráveis. Então, por exemplo, a pesquisa científica já identifica que as mulheres, os negros, as populações indígenas, os quilombolas, as populações LGBTI+, as pessoas portadoras de deficiências, não apenas elas estão menos preparadas para lidar com, por exemplo, os grandes eventos extremos climáticos, mas também têm muito menos acesso aos recursos que estão disponíveis, e que, aliás, já são muito escassos, para lidar com esses eventos extremos depois que eles ocorrem. O presidente Lula, é muito interessante que ele mencionou 2 vezes, ele deu a definição da justiça climática no discurso que ele proferiu na COP do Egito, sem citar por nome. Então, acho que é chegado o momento que atores, né, lideranças aqui no Brasil, adotem explicitamente não apenas o conceito de justiça climática, mas também recortes que são relevantes, por exemplo, o racismo climático. Porque, novamente, quando a gente olha empiricamente para os padrões dos impactos e das mortes, dos danos materiais que são causados, desproporcionalmente a gente sabe que são as populações negras, além dos indígenas e outros já citados aqui. Então, é um conceito que precisa ser incorporado não apenas no diagnóstico, mas na formulação de soluções de mitigação, adaptação e desenvolvimento sustentável. E qual a proposta do GT de Política Externa do governo de transição para fortalecer os direitos indígenas como parte da agenda das soluções climáticas? Sem dúvida, isso é uma questão, né, prioritária para a área ambiental e a área climática. Em termos de política externa, é muito relevante, por exemplo, que o Brasil priorize a ratificação do Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe, que é conhecido como Acordo de Escazú. Por que ele é tão importante para essa pauta? Porque é um acordo que prevê não apenas maior transparência, mas também ele demanda que os países signatários eles invistam na defesa e na proteção dos defensores ambientais. E a gente sabe, novamente, que os povos indígenas, as comunidades indígenas, inclusive as lideranças mulheres que fazem parte dessas comunidades, estão sendo atacadas, estão sendo alvos de assassinatos, de outras formas de violência. Então, esse acordo é um espaço muito estratégico, onde a política externa pode contribuir para uma postura mais propositiva e mais colaborativa com as comunidades indígenas especificamente. Outro tema muito relevante é o tema da consulta prévia.
né? Quando a gente tem projetos de infraestrutura, sobretudo infraestrutura de grande porte, rodovias, ferrovias, hidrelétricas de menor porte, se é que o Brasil vai continuar investindo nisso, eles precisam ocorrer com consulta prévia. Isso está acordado em normas, por exemplo, da Organização Mundial do Trabalho. Então, essas são pautas que precisam ser incorporadas explicitamente, não apenas através desses novos mecanismos e do fortalecimento da FUNAI e dos outros órgãos federais, mas também através da política externa. A China é o principal mercado internacional de commodities agrícolas como soja, carne e minério de ferro. Quais são os principais desafios e as principais oportunidades para assegurarmos uma série de compromissos com a agenda socioambiental por parte do país asiático no Brasil? A China, hoje em dia, é um ator extremamente relevante na agenda climática, ambiental e de sustentabilidade. Não apenas porque ela tornou-se um ator muito relevante nos espaços multilaterais que lidam com esse tema, mas também porque ela tem uma presença concreta e cada vez maior, inclusive aqui na América Latina, através dos laços comerciais, né? A China é, hoje em dia, o maior comprador de commodities brasileiros, mas também pelos investimentos diretos que atores chineses fazem, por exemplo, em infraestrutura de transporte, de logística, inclusive em áreas onde a demanda por infraestrutura é muito grande. Em primeiro lugar, é preciso que o Brasil engaje bilateralmente com a China para poder combater os crimes ambientais. E a demanda chinesa pelos produtos que estão pressionando a floresta, ela é muito alta. Então, é impossível que a gente tenha um avanço pleno nessa área sem ter uma conversa mais ampla e mais profunda com a China, não apenas com empresas chinesas, mas com o próprio governo chinês nessa área. E aqui é muito interessante perceber que os próprios Estados Unidos, que constituem o maior rival geopolítico da China, já engajam, conseguiram alcançar uma declaração conjunta de compromissos sobre clima e meio ambiente. Então, isso pode servir como base de inspiração para que o Brasil tenha algo mais estruturado dentro dos mecanismos pré-existentes de relações entre Brasil e China. E como fomentar a agenda de soberania alimentar como parte da política externa do Brasil, considerando que, nos últimos anos, boa parte dos esforços do Itamaraty esteve voltado à ampliação, abertura de novos mercados para as commodities agrícolas? Bom, sem dúvida, esse novo governo vai ter que lidar não apenas com a agenda ambiental e climática, mas também com a existência, inclusive, de uma bancada, né, da agricultura, que politicamente sai muito fortalecida desses últimos 4 anos. Então, o desafio vai ser de encontrar interseções. Isso passa pela agenda da agricultura de baixo carbono e, no plano internacional, da cooperação em áreas em que o Brasil, na verdade, já tinha, né, já detinha bastante know-how, bastante conhecimento, onde a Embrapa, inclusive, entre outros atores, trabalha na pesquisa de uma agricultura que seja mais sustentável. Mas passa também por acordos políticos, né? Assim como foi feito anteriormente, naquele período em que o Brasil conseguiu, ao mesmo tempo, reduzir de forma significativa o desmatamento que ocorria na Amazônia, concomitantemente com o aumento da produção na mesma região através do aumento da produtividade. Ou seja, tanto politicamente quanto cientificamente, em termos de técnicas agrícolas, o Brasil já detém o conhecimento. O desafio desse novo governo vai ser consertar, né, arranjar e equilibrar os interesses de forma a manter um papel que seja interessante para o nosso crescimento e a redistribuição da riqueza aqui no Brasil. E, para isso, o agro é absolutamente essencial, não é um ator que vai ser engavetado. Ele, hoje em dia, compõe uma parte significativa do nosso PIB, mas, ao mesmo tempo, mostrar, inclusive para os atores do agro, que a sustentabilidade passa a ser um valor agregado, uma base para uma nova competitividade lá fora. Então, na medida que o Brasil consegue ampliar suas práticas sustentáveis, a agricultura de baixo carbono, e, ao mesmo tempo, investir
reinvestir na agricultura familiar, que é a base da nossa soberania alimentar, então pode encontrar novos caminhos. E finalmente, é essencial, essa discussão já está ocorrendo, que o Brasil reconstrua os seus arcabouços de soberania alimentar, não apenas no plano doméstico, com o Conselho, né, Nacional nessa área, mas também com uma nova regionalização. Por quê? Aqui tem a ver com a pandemia. A gente sabe que a pandemia de Covid ela levou à interrupção de muitas cadeias de suprimento, cadeias, inclusive aqui dentro da região, mas nas relações com outras regiões. Então, é muito importante que o Brasil aproveite o fortalecimento das espaços regionais, como a Unasul, o Mercosul, a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia e outros, para fortalecer a agenda de segurança e de soberania alimentar, de forma que os países da região possam se apoiar nesse projeto de longo prazo, de uma soberania alimentar, ao mesmo tempo que nós possamos ter, sim, uma agricultura voltada à exportação forte e justa. As negociações climáticas estão cada vez mais complexas e, por um outro lado, a capacidade técnica da delegação brasileira ficou comprometida nos últimos anos. Como resolver essa questão? A credibilidade do Itamaraty na área é muito forte, porque o Itamaraty detém todo o histórico, uma memória institucional que precisa ser resgatada, mas que está lá através dos seus quadros de diplomatas e também até de oficiais de chancelaria que apoiaram, né, todas as negociações desde o início desse regime. O que é necessário agora é que o Itamaraty seja arejado, que haja uma oxigenação nessa área, porque pela defasagem da capacidade de engajamento para além da negociação de metas, hoje em dia, na verdade, é a sociedade civil aqui no Brasil quem puxa essa agenda climática e ambiental. A gente percebe, por exemplo, que a reconstrução do Ministério do Meio Ambiente, a construção do zero do que seria o Ministério dos Povos Originários, parte da sociedade civil. É a sociedade civil que está puxando. Então, um tema que é muito caro à sociedade civil brasileira engajada nesses temas é a ampliação da participação, através da reconstrução dos conselhos participativos, mas também a criação de novos mecanismos. E o que tem sido proposto de mais inovador, arrojado, para retomar a participação da sociedade civil e para institucionalizar essa participação como parte da política externa climática do país? Bom, a gente percebe, a partir dos discursos do presidente Lula durante a campanha e mais recentemente, já como presidente eleito durante a COP, que ele leva muito a sério, né? Ele tem um histórico bem robusto durante os 2 governos prévios de engajamento da sociedade civil, seja através da reconstituição e ampliação dos conselhos consultivos, ou até mesmo de um conselhão, ou através de mecanismos mais específicos, né? E na nossa área, a gente sabe que, para além do engajamento com o Ministério do Meio Ambiente, que será, né, recriado praticamente, fortalecido, o Ministério dos Povos Originários, que é necessário que haja embutido dentro de cada órgão federativo, sobretudo os ministérios, um mecanismo dedicado a dialogar com a participação com a sociedade civil. E aí o presidente Lula já mencionou, por exemplo, a ideia de uma cúpula na Amazônia, já se fala talvez de uma cúpula de chefes de Estado da Organização de Tratado de Cooperação da Amazônia, mas a gente também sabe que o Brasil vai assumir ou continuar assumindo presidência de vários espaços importantes. Eu acho que será interessante discutir, na verdade, retomar a discussão de uma ideia que já tem um histórico muito, muito longo na sociedade civil brasileira, que é a ideia de um conselho de política externa, né? Mas é preciso que isso seja feito de uma forma deliberada e com a participação de vários segmentos da sociedade civil, para que a gente possa ter mais a longo prazo, como você mencionou, mecanismos institucionalizados e não apenas ad hoc de participação. O Brasil vai presidir o G20, o BRICS e o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul. Gostaria de ouvir de você quais deveriam ser
na sua opinião, né, os avanços almejados para a agenda climática ambiental nesses espaços? Bom, eu acho que o Brasil pode aproveitar esses espaços de formas distintas e pensar uma agenda propositiva, não apenas de forma a beneficiar, né, a população brasileira, ou seja, acolher os benefícios dos debates e das iniciativas que estão ocorrendo no plano internacional, mas também de propor reformas da governança global que tenham impacto. O presidente Lula, provavelmente um dos pouquíssimos chefes de Estado que tem a legitimidade e a capacidade de mobilizar outros países em desenvolvimento para que novas reformas sejam colocadas. Então, por exemplo, no G20, seria muito interessante que o Brasil levantasse a bandeira climática, mas com uma pegada dos países em desenvolvimento, ou seja, equilibrando mitigação, adaptação, perdas e danos e financiamento, mas, sobretudo, puxando a sardinha para o lado de desenvolvimento sustentável. Inclusive, um tema que já foi mencionado aqui, que é a soberania e a segurança alimentar. A gente vê que, com a guerra na Ucrânia, a segurança alimentar de muitos países foi afetada. No Brasil, a gente ainda tem, mal ou bem, uma agricultura alimentar, um arcabouço que assegure um mínimo de segurança alimentar. E mesmo aqui no Brasil, hoje em dia, nós temos 30 milhões de pessoas passando por uma situação de fome. Na África, a situação é muito pior. Temos países africanos que dependiam quase que 100% da importação de trigo da Ucrânia, por exemplo, e que tiveram que recorrer a outros laços improvisados de cooperação para nutrir, alimentar essa demanda. Então, o Brasil, como um ator que tem um papel propositivo historicamente nessa área, pode levar para o G20 não apenas as questões referentes à crise financeira e de endividamento dos países mais vulneráveis, mas também essas pautas substantivas. Qual a importância do Brasil sediar uma cúpula sobre a Amazônia no país no próximo ano e a COP30, a Conferência Climática, daqui a 3 anos? É muito importante que o Brasil volte a sediar eventos internacionais. Quem cedia um evento internacional ajuda a pautar, não é só uma questão logística. Então, existe uma cobrança muito grande para que o presidente Lula, o novo governo, não apenas combata o desmatamento e outros crimes ambientais na Amazônia e no Cerrado, mas que também assuma uma agenda propositiva. E não há melhor forma de fazer isso do que chamar uma cúpula inédita na Amazônia, onde possa se construir uma agenda propositiva, não apenas para a política externa brasileira, mas também para a região. Nós temos agora um momento muito interessante de alinhamento relativo entre a maioria dos países da região e uma oportunidade única no que diz respeito às relações entre o Brasil e a Colômbia, que afinal também é um país da Amazônia e que pode fazer parte de um novo arranjo regional para o restabelecimento dos espaços regionais que foram esvaziados pelo governo Bolsonaro, mas também, por exemplo, triangulando com o Chile, onde nós temos também agora um governo progressista muito empenhado nessas pautas climáticas e ambientais.